Agora eu acho que está gravando. Tá. Bom dia a todos. A gente vai entrar agora nos tipos de estudos epidemiológicos e os tipos de desenhos, tá? Então, como eu estava falando, aqui a gente viu na aula passada a incidência, a prevalência e a taxa de incidência. Isso aqui são medidas de frequência, tá? Medidas de frequência. Então, a gente viu o que é as medidas, né? O que são, né? O que é, tipo o conceito. A gente viu como calcula e a gente viu como interpretar, né? Como interpretar essas medidas. Só que assim, para eu ter a medida, para eu encontrar lá aquele valor lá, olha, 7,2 casos, não sei o quê, entendeu? Acidente de trabalho por trabalhador ano. Para eu encontrar esse número aqui, eu preciso fazer um estudo, eu preciso fazer uma coleta de dados, certo? Essa coleta de dados, ela se dá, né, através de um estudo epidemiológico. E existem alguns estudos, existem alguns conceitos, entendeu? Que são novidades, talvez, para vocês. Existem alguns conceitos novos, né? Alguns conceitos novos que a gente precisa apresentar para vocês, que é para alcançar, né? Então, eu preciso conhecer os estudos para eu alcançar essas medidas aqui e para eu tentar explicá-las também. Por que é 7? Por que é 20? Por que é 10? Por que na fábrica A é um valor, na fábrica B é outra? Por que no município A é uma coisa, no B é outra? E assim por diante, tá? E aí, o que são os tipos? O que são os estudos epidemiológicos? São métodos do raciocínio epidemiológico para conhecer processos de adoecimento em populações, né? Então, isso aqui são os estudos epidemiológicos, tá? E aí, para que ele serve? Né? Quais são os objetivos dele? Ele serve para descrever a frequência de uma doença? Serve. Tu nunca vai saber a prevalência, a incidência, sem ter um estudo epidemiológico. Nunca vai saber isso aqui. Ele serve para estudar a distribuição. Então, onde é que os casos ocorrem? É no norte, no sul, centro-oeste? É no clima quente, frio? Serve. O padrão também. Qual é o padrão da doença? Eu teria que fazer um estudo epidemiológico para encontrar o padrão. A tendência temporal, né? Então, a doença, ela varia ao longo do ano. Tem períodos do ano que ela ocorre mais, tem períodos do ano que ela ocorre menos. O que esse tempo diz para mim? Doenças que ocorrem mais no período de chuva, né? O que isso significa para mim, né? O que eu posso tirar de conclusões a partir daí? Então, é um objetivo dos estudos, descrever a frequência, a distribuição, o padrão e a tendência temporal. Eu posso explicar também uma doença? Posso. Eu posso tentar explicar a ocorrência, a gente vai ver isso aqui. Eu posso tentar explicar a ocorrência, a distribuição, né? Por que ocorre mais a doença ou a morte por essa doença? Por que ocorre mais na zona rural? Por que ocorre mais na zona urbana? Por que ocorre mais no clima quente, nas áreas de clima tropical? Né? Por que ocorre mais em locais de frio? E aí por aí vai, tá? Dá para predizer a frequência. O que é predizer? Esse predizer aqui,
ele significa o quê? Predizer a frequência. É tentar saber qual é o número de casos lá na frente. Quantos casos tu espera? Por exemplo, vários gráficos, vários estudos fizeram análise de série temporal para o Covid, né? Para tentar saber quantos casos iam ocorrer, quantos casos eram esperados lá para frente, em datas que ainda não chegaram no calendário, né? E aí se tentou adivinhar. Então, se fez cálculos de série temporal, que é uma parte de análise estatística, né? A série temporal, para prever. Então, isso é aplicado na economia, nas ações, né? É aplicado no clima, análise de série temporal, e aplicaram no Covid. A partir dos dados, a partir dos casos registrados nos dias que ocorriam, tu predizia quantos casos iam ocorrer. E aí tu consegue encontrar lá qual é o pico da curva e quando que os casos começariam a cair de novo. E também tu consegue prever se vai ter outro pico. Né? Com os conjuntos de dados, tu consegue fazer previsões. Né? E essa previsão, ela se concretiza, porque depois tu verifica se tu acertou ou se tu errou. Tá? No semestre anterior, foi o primeiro semestre de 2020, eu apresentei para os alunos, nessa aula de epidemiologia, eu apresentei alguns dados de previsão. E eu pedi para eles anotarem a data. Olha, no dia 25 do mês tal, anotem aí quantos casos a estatística prevê. Aí, quando chegar no dia 25, que era o dia da nossa aula, eu quero que vocês me digam se a estatística acertou ou errou. Ela acertou para mais ou para menos? E a gente verificou, no Brasil, a estatística disse que era um número lá, 600 casos. Quando a gente foi ver o dado do Brasil, naquele dia deu 700. Não lembro o número exato, mas deu mais, entendeu? Mas ela ficou próxima, né? Ela conseguiu prever. Isso é feito há muitos anos. E não é só na saúde. É feito em várias áreas, tá? Então eu consigo fazer isso aqui. Eu consigo também criar, testar e validar uma hipótese etiológica ou de fator de risco. Então o que acontece? Acontece isso aqui, ó. Imagina assim, eu tenho uma exposição, tá? Eu tenho uma exposição. Essa exposição, ela pode te levar a um desfecho. Por exemplo, o CA, que é o câncer de pulmão. Aí eu pergunto para vocês, o que é que pode, qual é uma exposição que pode ser um fator que influencia no câncer de pulmão? Qual seria um fator que pode estar associado ao câncer de pulmão? O uso de cigarro. Exatamente, o tabagismo, fumar, o tabagismo. Então, eu vou procurar exposições, tá, que possam explicar o meu desfecho. No caso aqui, o câncer de pulmão. Poderia ser o infarto agudo do miocárdio, poderia ser o COVID. Eu posso estudar várias exposições, né, tabagismo, sei lá, sedentarismo, história familiar de câncer de pulmão. Ela seria um fator que pode estar relacionado ao câncer de pulmão, por causa da herança genética, alguma coisa assim. Por exemplo, o câncer de mama tem história familiar. O câncer de pulmão não sei exatamente, mas pode ser que seja um fator.
eu vou atrás disso. Então, eu tenho uma exposição, entendeu? Essa exposição eu vou estudar relacionada a um desfecho. Só que existe forma para fazer isso. Para eu dizer que o tabagismo causa o câncer, eu tenho que tem um método. Para eu dizer que a história de familiar causa o câncer, tem um método também. E aí esse método é o que a gente vai estudar. Então a gente vai estudar novos conceitos, tipos, desenhos de estudo, novos vocabulários que vão permitir com que a gente faça essa associação, a gente estabeleça uma relação João, entre agora é exposição aula. e Deixa o desfecho. celular. Tá legal? E aí, vamos lá. Tem aqui o conceito que a gente não vai usar muito, mas eu vou colocar aqui, que são de estudo descritivo, tá? O estudo descritivo, ele informa sobre a frequência, a distribuição de um evento, tem como objetivo descrever epidemiologicamente os dados colhidos, né? Então, é mais para descrever o perfil, por exemplo. Então, vamos dizer assim, o COVID, ele atinge mais jovem, mais criança, mais idoso. A doença grave ocorre mais em criança, adulto ou idoso. Ocorre mais em homem e mulher ou é igual? Tem preferência por classe social, mais pobre, mais rico? Então, eu estou descrevendo, né? Eu estou descrevendo o perfil. Eu estou descrevendo as características daquela doença, tá? Então, eu posso descrever por vários fatores. Obeso. O obeso tem mais COVID grave comparado ao magro, ao normal, peso normal. E aí posso descrever a doença, eu posso descrever o óbito, a morbimortalidade, doença e óbito, tá? Eu posso descrever ao longo do tempo, né? Então, se a pessoa passa mais tempo, quer dizer, no início aconteceram mais casos, depois diminuiu, depois aumentou, enfim. O estudo analítico, ele tem o objetivo de investigar com profundidade a associação entre dois eventos, no intuito de se estabelecer explicações para uma relação causal, né? Ou uma relação, pelo menos. Não precisa ser causal, mas pelo menos uma relação entre eles. Por exemplo, o colesterol e a coronariopatia. Então, agora, eu não vou só descrever as características da coronariopatia. Eu vou buscar fatores de exposição João, que possam olha para o computador, já tem atividade aí. A coronariopatia. Entendeu? Eu vou tentar buscar essas exposições que causam a coronariopatia. Tá legal? Então, seria estudo analítico. O que interessa para a gente é esse aqui. Esse conceito ele é interessante para a gente, que é de estudos observacionais e estudos experimentais ou de intervenção. Tá? O que é o estudo observacional? O que é esses estudos? O que é o experimental, primeiro? O estudo experimental é aquele que o pesquisador intervém na tua saúde. Então, olha só. Imagina que eu quero testar o efeito de uma pomada. É uma pomada para cicatrizar uma ferida, uma úlcera. Então, eu tenho a pomada A, eu tenho a pomada B, eu faço a aplicação e eu controlo essa exposição. Aqui, eu controlo a exposição da pomada. Então, por exemplo, eu vou fazer uma aplicação em cima da ferida, da úlcera, 3 vezes ao dia, durante 7 dias. Eu controlo a exposição ao fator. E aí eu vou ver
em quanto tempo cicatriza. Eu vou ver em quanto tempo eu consigo a cicatrização, o fechamento da úlcera. Então, eu vou ter aqui uma pomada A, eu vou ter uma pomada B, eu vou acompanhar e eu vou ver qual é a melhor, se é a A ou se é a B, né? Eu estou fazendo uma intervenção no paciente. Eu tô fazendo uma intervenção. Esse paciente ele está recebendo. O que ele está recebendo? Esse paciente está recebendo uma intervenção. Ele pode melhorar? Pode. Ele pode ficar do mesmo jeito que ele está, não ter efeito nenhum? Pode. Ele pode piorar? Pode. Ele pode melhorar, ele pode não influenciar em nada a pomada e ele pode piorar. Mas eu estou fazendo uma intervenção. Geralmente se espera que melhore, né? E, enfim, já tem alguma evidência e tal. E aí, o estudo experimental é esse tipo de estudo, tá? Que eu vou intervir na saúde, eu vou dar um medicamento para pressão arterial, eu vou passar uma dieta, né? E aí sempre eu vou comparar com outra, né? A maioria das vezes a gente tem que comparar com outro grupo, né? Então eu vou fazer uma cirurgia, eu vou fazer um curativo de uma forma diferente. E eu vou comparar com o curativo tradicional. E eu vou ver qual é o que é melhor. Certo? Então, o nome disso são estudos experimentais ou de intervenção. Qual é o problema aqui? O estudo experimental, ele não pode ser usado para estudar a etiologia ou a causa da doença em seres humanos, tá? Em seres humanos. Então, isso aqui é importante. Por exemplo, eu quero saber se o excesso de álcool, bebida alcoólica, causa cirrose hepática. Eu posso elaborar um estudo onde eu vou dar bebida alcoólica para várias pessoas e observar se depois de 6 meses elas desenvolvem cirrose hepática. Eticamente, eu posso fazer um estudo desse? Não. Expor a pessoa à bebida alcoólica para esperar se ela tem cirrose ou não? Não. Eticamente, isso é proibido. É antiético. Tu fere o princípio da beneficência, os princípios bioéticos, beneficência, não maleficência. Né? Então, nunca vai ser aprovado, nunca vai ser aceito um estudo assim. Agora, a pergunta que eu faço: se eu pegar um ratinho de laboratório e der bebida alcoólica para ele todo dia e ficar esperando 6 meses, 3 meses, observar se ele tem ou não cirrose, eu posso fazer isso? No laboratório com animais? Sim. Posso. Eu posso dar nicotina para o rato, esperar, ver se ele tem câncer ou não? Posso. Posso dar mercúrio, intoxicar o rato, o macaco, com mercúrio? Posso também. Então, eu posso calcular, eu posso estudar a etiologia com estudo experimental em animais. Tá? Em animais eu posso. Em humanos, não pode. Em humanos, não. Tá? Só em animais. Aí, então, assim, eu só posso fazer o estudo experimental, né? Não é só posso, mas é assim, de modo geral, o estudo experimental ele é a partir da doença. Só que existe um estudo experimental chamado profilático. Tá? De modo geral, o estudo experimental é para ver o efeito de um tratamento. Então, tu tem uma úlcera, tu tem uma pressão alta, tu tens um problema de saúde já estabelecido no paciente, eu vou estudar o melhor tratamento para ele. O câncer, qual é o melhor tratamento para o câncer? Qual é a combinação?
quimioterapia, radioterapia, cirurgia, é a partir do câncer para frente. Né? Eu quero saber o efeito de um tratamento, mas eu posso também estudar com experimento, né? Com estudo experimental, o efeito de uma vacina. Então, a vacina eu vou aplicar em pessoas saudáveis, né? Então, eu vou pegar um grupo A, um grupo B. O grupo A vai tomar a vacina, o grupo B vai ficar no controle, não toma nada. E aí eu vou esperar o tempo passar e vou tentar ver onde foi a incidência de Covid, por exemplo, foi maior na vacina ou no controle. Né? Então eu preciso saber onde houve mais infecção. Tá? A infecção é o vírus entrar em ti. Não quer dizer que tu vai estar doente. Certo? Então, onde houve mais infecção? Onde houve mais patogenicidade? Que é o momento que tu fica doente. Né? Onde houve mais internação desse pessoal que tomou a vacina e o que não tomou a vacina, onde houve mais internação, o cara botou o pé dentro da UTI. Onde houve mais intubação? No controle ou na vacina? Onde houve mais morte? No controle ou na vacina, entendeu? Então, são vários desfechos que eu posso ficar analisando e fazer a avaliação se a vacina foi boa ou foi ruim. Junto com isso, eu tenho que ver também a segurança, tá? A segurança da vacina. O que é a segurança? É observar se a vacina ela é segura, se ela causa efeito, se o uso da vacina pode causar morte, pode causar uma sequela, pode causar um problema maior, uma reação autoimune, uma reação alérgica, sei lá. Então, tu observa também isso, tá? Então, a gente vai ver isso. Isso aqui é só uma apresentação inicial, só que a gente vai ver cada tipo separado, tá bom? Então, eu vou me aprofundar mais nesses exemplos mais para frente, inclusive o cálculo e tudo mais. Né? Como é que a gente calcula a eficiência da vacina, o risco de ter o desfecho, enfim. E aí, a gente vai se aprofundando. Então, eu posso ter um estudo experimental que é profilático e eu posso ter um estudo experimental que é terapêutico. O que é terapêutico? É aquele estudo que eu quero saber o efeito de um tratamento, de uma terapia, tá? Então, olha só, eu não sei, como é que eu vou saber a causa de uma doença se eu não posso fazer o estudo experimental? Aí eu venho para cá, ó. Estudo observacionais. Então, eu quero saber se o fumo ele está associado ao câncer. Eu não posso dar cigarro para as pessoas fumarem e esperar o efeito do cigarro, saber se fuma ou não. Não posso fazer o experimento. Então, o que é que eu faço? Eu faço um estudo observacional, que é chamado também de não experimental. Então, é aquele que o pesquisador não intervém, ele só observa, ele só fica observando. Então, numa população aqui, se tu pegar uma população de Belém, de uma capital, de um município, de uma comunidade, tem pessoas aqui que são fumantes, tem pessoas aqui que são não fumantes. Não é isso? Eu posso observar essas pessoas. Eu posso montar um grupo, fazer a pesquisa entrevistando, avaliando, um grupo de fumantes e um grupo de não fumantes, e observar quem tem mais câncer, o grupo fumante ou não fumante.
Entenderam? Então, posso fazer essa observação. Posso tentar só observar. Na população, tem gente que fuma, tem gente que não fuma. E aí eu seleciono essas pessoas para minha pesquisa e acompanho elas. Ou entrevisto elas, avalio elas, coleto os dados e observo quem tem mais problema, o fumante ou não fumante. Quem é que infarta mais, o obeso ou não obeso? E por aí afora. Tá ok? Então, assim, o estudo experimental ele pode ser ensaio clínico terapêutico, combinação de droga para o tratamento da tuberculose, por exemplo. Pode ser também um ensaio clínico profilático. Por exemplo, aqui eu vou intervir em indivíduos não doentes com objetivo de prevenção. Por exemplo, a aspirina e o infarto agudo do miocárdio. Né? A aspirina, ela previne o infarto. Vocês já viram alguma coisa sobre isso? A aspirina, ela parece que ela previne o infarto, porque ela é um anticoagulante. Na verdade, não é um infarto, na verdade, não é um infarto, pessoal. Ela previne a morte por infarto. Certo? A morte por infarto, tipo assim, tu tem um infarto, só que ele não é fatal. Porque ela é um anticoagulante, e aí tu evita ali aquela reação plaquetária na artéria e a obstrução total da artéria. Né? Porque então tu sente ali os sintomas do infarto, mas dá tempo de ser atendido, ser socorrido e aí tu não morre. Então ela contribui ali para o infarto, para reduzir o infarto fatal, letal, aquele infarto, a morte por infarto. Tá legal? Pode ajudar. Aí tem suas indicações lá, né, na clínica e tudo mais. Aqui tem um exemplo de um estudo, né, de 1747, que já era parecido com o raciocínio do que a gente usa hoje do ensino do estudo experimental, né? Que, olha só, numa navegação daquela época, num navio, 12 marinheiros que durante longa viagem por mar haviam apresentado quadros graves de escorbuto, que é uma avitaminose, né? É a falta da vitamina C, dá o escorbuto, que dá sangramento gengival, dá uma inflamação na pele, enfim. Eles foram divididos em 6 grupos de 2, né? Cada grupo recebeu 6 diferentes tratamentos recomendados à época. Apenas 2 integrantes do grupo que recebeu 2 laranjas e um limão por dia, durante apenas 6 dias, pois havia se esgotado o suprimento existente na embarcação, apresentaram melhoras substanciais. Então, aqui, nessa época, já se fez algo parecido com o estudo experimental, e aqui são os alimentos fontes de vitamina C, né? Vitamina C, a laranja e o limão. E justamente esses 2 que tiveram melhora do quadro de escorbuto, que é uma vitaminose da vitamina C. Tá ok? Aí a gente tem aqui algumas taxonomia, algumas palavras, alguns vocabulários que a gente vai usar para entender os estudos, né? Essa parte aqui, essa aula, ela é introdutória. A gente vai detalhar mais em outras aulas, tá? Então, no estudo observacional, existe um nome chamado de estratégia de observação, que ela pode ser transversal, tá? Ou seccional, e ela significa que as informações coletadas se referem a um só momento. Então, é como se eu tivesse aqui uma linha do tempo e um ponto desse tempo aqui, eu coletasse os dados de exposição e os dados de desfecho. Esse ponto pode ser um mês, uma semana, um dia, um ano.
mas eu coleto em um só momento. Exposição, desfecho. Agora, o que é longitudinal? Longitudinal é quando pelo menos 2 observações são realizadas em momentos diferentes. Então, eu tenho aqui uma linha do tempo. Aí eu venho aqui e entrevisto os pacientes. Eu coleto aqui dados de exposição. E desfecho pode ser também. Esses mesmos pacientes, eu vou, depois de 6 meses, eu avalio eles de novo. E coleto os dados de exposição e desfecho. E depois de 6 meses, eu volto e faço uma nova avaliação neles. Então, eu digo que o estudo ele é longitudinal. Porque eu fiz mais de um momento de observação. Eu avaliei ele aqui no primeiro, depois no segundo momento, depois no terceiro e por aí vai. Tem estudo que acompanhou o paciente por 20 anos. Certo? O que é o esquema de seleção? Pode ser censo ou completo ou incompleto. É uma amostra. E imagina que eu tenho uma amostra aqui. Uma amostra não, uma população. Se eu tirar uma amostra, aí ele é incompleto. Se eu pegar e estudar a população inteira, ele é completo, ou censo. Só isso, tá? Se eu vou incluir todo mundo, por exemplo, uma faculdade, pode ser uma população. Se eu incluir toda a faculdade no estudo, é um tipo censo. Se eu incluir uma amostra da faculdade, eu tenho um esquema de seleção incompleto, tá? A unidade de observação-análise, ela é de onde tu retira o dado. Então, por exemplo, se eu coletar o dado de exposição e desfecho, se eu coletar de um indivíduo, então eu tiro o dado de exposição e desfecho do indivíduo, uma amostra de indivíduo, eu tenho uma unidade de observação-análise individual, certo? O que é o agregado ecológico? É quando eu pego os dados secundários, né, dados secundários de um banco de dados. Então, eu vou lá no site e aí eu coleto os dados aqui do site, que tem um banco de dados lá. Por exemplo, no Ministério da Saúde, tem lá as informações de dengue, quantos casos ocorreram no Pará, quantos casos ocorreram no Brasil, quantos casos ocorreram no Norte. E aí eu tenho aqui dados agregados, que são em formato de médias ou proporções. A gente vai entender isso melhor quando a gente for estudar o estudo ecológico ou de agregado, tá? Então, os estudos observacionais, eles são divididos em observacionais que podem ser ecológico, que é também chamado de agregado ou de correlação, tá? É o único que usa dado secundário, é esse aqui, tá? Agregado ou de correlação. O estudo ele pode ser seccional, transversal ou de prevalência. O que significa isso? Que quando eu quero saber a prevalência da doença, eu tenho que fazer um estudo transversal. Se eu fizer outra coisa, eu não vou achar a prevalência, tá? O que é o estudo de corte? Ele é também chamado de estudo de incidência. Ou estudo de segmento, tá? E aí, eu tenho estudo de corte, incidência e segmento, a gente vai estudar ele, ver como é que faz. Então, se eu quiser saber a incidência, eu tenho que fazer o estudo de corte, não tem outro jeito. O estudo de caso-controle, ele é um estudo sempre retrospectivo, a gente vai estudar ele também, né?
Ele é sempre retrospectivo. Ele pode usar tanto a incidência quanto a prevalência, porque ele começa já com os casos da doença, né? A gente vai ver como é que funciona isso, tá? Aí, o estudo pode ser também prospectivo, tá? O que é prospectivo? A exposição e a doença são mensurados no curso da investigação. Então, imagina aqui que eu tenho aqui, a pesquisa começou hoje. Hoje é o dia que é o primeiro dia da pesquisa. Eu avaliei 20 pessoas como fumantes e 20 pessoas como não fumantes. E aí eu vou acompanhar aqui quantas delas desenvolve câncer ao longo do tempo. No grupo fumante e não fumante. Eu só vou saber aqui, hoje é o primeiro dia, eu só vou saber quem é exposto, quem tem o câncer de hoje para frente, né? Então eu vou esperar, os casos ainda vão ocorrer. Eu ainda vou querer saber, ainda vou descobrir qual é essa incidência e prevalência, tá? O que é retrospectivo aqui na epidemiologia? A exposição à doença são mensuradas depois que ocorreu o evento, após já terem ocorrido. Após já terem ocorrido. Então, eu tenho agora o seguinte, o primeiro dia da pesquisa é hoje. E aí eu tenho 20 casos de câncer e eu tenho 20 casos de não câncer. E aí eu vou buscar aqui no passado que exposições essas pessoas tiveram, se elas fumavam antes da doença, se elas eram obesas, se elas comiam muita gordura, buscar informações no passado. O desfecho já ocorreu. Aqui o desfecho ainda vai ocorrer. Tá? Então, prospectivo e retrospectivo. Tá? Então, aqui tem um esquema mostrando isso, exatamente isso. Olha, eu tenho uma exposição, e aí o tempo vai passando, eu acho o efeito dela. Quando eu faço isso, eu saio da exposição em busca do efeito, eu tenho uma coisa chamada estudo de corte, ou estudo de incidência, ou estudo longitudinal, ou estudo de segmento, tá? O estudo de caso-controle, eu parto do efeito, e aí eu vou atrás da exposição que o cara tinha antes da doença. Ele é sempre retrospectivo, tá? O estudo de caso-controle sempre é retrospectivo. E o que é o estudo transversal? Esse transversal é um corte na linha do tempo. É esse corte aqui, na linha do tempo. Tá? E aí, nesse corte, eu vou buscar exposição e desfecho. Sempre ele vai me dar a prevalência, o estudo transversal. Tá? Ele sempre vai me dar a prevalência. É difícil tu conseguir no transversal a incidência, mas dá, por exemplo, na intoxicação alimentar, vocês vão ver que dá para saber. Mas são, assim, casos específicos, tá? De modo geral, ele te devolve a prevalência da doença, tá? Então, aqui tem um esquema mostrando os estudos e a sua organização. Então, eu tenho os estudos observacionais, aquele que não há intervenção. Esses desenhos aqui, ele pode ser agregado. O agregado é o de correlação ou ecológico, tá? Ele pode ser individual. E o individual ele pode ser seccional, corte ou caso-controle. Já os experimentais, eles se dividem em dois, que pode ser o ensaio clínico, que pode ser profilático ou pode ser terapêutico, e o ensaio comunidade, que é o chamado quase, a gente vai ver isso aqui, experimental. Quase experimental, é um tipo de estudo lá, a gente vai, assim, né, que não é muito bom, mas a gente vai ver lá como é que ele funciona, tá? E aí, aqui agora, eu queria mostrar para vocês
eu queria mostrar uns exemplos de estudo. E eu queria que vocês me dissessem se o desenho ele é experimental ou observacional, tá? Se ele for experimental, sai ensaio. E depois vem essas outras perguntas aqui. Então, bora lá para o primeiro. Olha aí. Durante o ano de 1992, identificou-se crianças nascidas na cidade de Pelotas e procedeu-se à revisão dos registros de nascimento com o objetivo de conhecer, entre outras variáveis, o peso ao nascer. Peso ao nascer. As crianças eram classificadas peso normal e baixo peso. Baixo peso. Sendo seguidas, elas foram seguidas por um ano. Ao final deste período, comparou-se a mortalidade infantil nos dois grupos. Então, olha lá, o primeiro grupo é esse grupo aqui de maior ou igual a 2.500 gramas. O segundo grupo é menor que 2.500 gramas. E aí, o tempo foi de um ano, acompanhado. As crianças com baixo peso, se observou quantas morreram. E nas crianças com peso normal, observou-se quantas morreram. Também. Tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho um estudo observacional ou experimental? Eu estou observando ou estou intervindo nos grupos, nos indivíduos? O que é que vocês acham? Pode chutar aí. Tem alguém ouvindo aí? Observando, professor. Observando. Então, é um estudo observacional. Certo? Então, aqui tu tem um estudo observacional, tá? Ele é transversal, ele é um estudo de corte, ele é um estudo de caso-controle, ou ele é um estudo ecológico? A gente vai estudar isso com mais detalhe, mas aqui, ó, como elas são seguidas, o desfecho é depois da exposição, é um estudo de coorte. Tá? É um estudo observacional de coorte. Tá? Se ele é de coorte, ele é individual, que é isso aqui. Isso aqui é para dizer se é agregado ou se é individual, a unidade de observação. Tá? A estratégia de observação é longitudinal, porque o estudo de coorte é longitudinal. O esquema de seleção, eu acho que é uma amostra, né? Ó, proceder essa revisão do registro de nascimento com o objetivo de conhecer. Ó, identificou-se cada criança, né? Então, eu acho que foi todas elas. Então, é o esquema aqui, esquema de seleção é o censo, que é o total. E o estudo é prospectivo ou retrospectivo? Ele é prospectivo, olha. Porque eu só vou saber quem morreu depois de um ano. A pesquisa começa aqui. Aí o tempo vai passando, eu só vou saber depois, lá para o final, quem morreu, quem não morreu. Tá? Então, ele é prospectivo. Agora, olha esse outro texto aqui. Pesquisadores realizaram um estudo domiciliar com uma amostra representativa de crianças menores que 5 anos, residentes na Rocinha. Durante uma visita domiciliar, as crianças eram pesadas e medidas, sendo classificadas quanto à presença de desnutrição.
Então, eu observava aqui crianças, um grupo, crianças desnutridas, e um outro grupo B, crianças não desnutridas. E aí, na entrevista, eram colhidas informações sobre o nível socioeconômico, o peso ao nascer, a história de internação hospitalar no último ano, história de aleitamento materno, sendo avaliado como possível papel dessas variáveis como fatores de risco para a desnutrição. Então, eu tenho aqui o desfecho é a desnutrição e as exposições foi essa aqui, ó, nível socioeconômico, história familiar de internação hospitalar no último ano, história de aleitamento materno. Então, eu vou buscar aqui o que isso aqui influenciou. A mesma coisa aqui também, viu, pessoal? Eu vou buscar aqui a exposição é o peso e o desfecho é o óbito nas crianças, tá? Aqui eu tenho essas exposições e esse desfecho, que é a desnutrição. Só que olha só, ele fala aqui que a pesquisa realizada no estudo domiciliar com uma amostra de crianças e tal, durante a visita eram pesadas, medidas e classificadas quanto ao peso. E também, olha só, na entrevista era colhida informação disso aqui. Então, o estudo aqui ele é transversal. Ele é observacional, transversal ou de prevalência. Essa desnutrição aqui, tu vai achar no final a prevalência de desnutrição. Tá? E a gente segue. E aí eu te pergunto aqui, ó, 300 pacientes portadores de diabetes foram alocados aleatoriamente em 2 grupos, com 150 cada. O primeiro recebeu a droga hipoglicemiante nova, enquanto que os demais permaneceram com o uso da clorpropamida, que é o convencional. Então, tem um grupo novo e tem um grupo tradicional ou convencional. Tá? E aí os pacientes foram acompanhados por 6 meses e o grau de controle metabólico dos pacientes nos 2 grupos foi comparado através da glicemia capilar diária e da hemoglobina glicosilada. Tá? Então, a pergunta é, esse estudo, ele é observacional ou experimental? Alguém diz aí, o que vocês acham? Experimental, professor? É experimental. Por que experimental? Porque, olha, eu estou dando uma droga para o cara, uma droga hipoglicemiante, nova. Eu estou intervindo na saúde dele. Eu quero ver se essa turma melhora. Esse cara aqui, se esses caras aqui melhoram mais que esse de baixo. Então, eu estou fazendo um experimento. Tá? O estudo é experimental. O estudo experimental ele é sempre longitudinal e prospectivo. Sempre ele é prospectivo. Por quê? Eu dou o remédio hoje, eu só vou saber amanhã, semana que vem, mês que vem, se o cara melhora ou não. Tá? Tem estudo, por exemplo, a bariátrica. Tu só sabe se a bariátrica foi boa ou ruim, se ela foi eficiente ou não, depois de 2 anos. Então, por exemplo, tu faz a cirurgia bariátrica. Ela foi um sucesso ou não? Eu só tenho como saber daqui a 2 anos. Porque se daqui a 2 anos tu voltar a engordar, ficar com o mesmo peso, ela não foi sucesso. Não teve sucesso nenhum. Não resolveu o problema. Não adianta tu tá magro hoje por um procedimento cirúrgico arriscado, perigoso, com uma recuperação difícil,
né? E daqui a 2 anos tu volta a ficar gordo, né? Então, se avalia assim. Tem casos que eu avalio com uma semana. Eu já vejo se a glicemia baixou, um mês, sei lá, né? Então, mas a questão é que sempre o estudo experimental ele é prospectivo. Sempre é prospectivo, tá? Seguindo em frente aqui. Olha, foi realizado um estudo para investigar a relação entre exposição à emissão de partículas aéreas pela indústria química e petroquímica e a incidência média de câncer nos residentes de uma localidade na Califórnia. Áreas dessa localizada foram classificadas de acordo com o nível de poluente. E a incidência de cada tipo de câncer foi calculada para cada área. Então, olha só, pega um mapa, tem um mapa aqui, e aí essa área aqui, ela tem alto nível de poluente. Eu tenho uma outra área aqui, que ela tem um médio nível de poluente. E eu tenho uma outra área aqui que tem um baixo nível de poluente. Como é que eu sei a poluição aqui? Como é que eu descubro isso? Tem um aparelho que mede, né? Então, por exemplo, lá em áreas em geral, né? Tipo, tem áreas lá em São Paulo que tem muita indústria. E aí tu mede a poluição do ar, tu vê que ela tem uma concentração de poluente assim maior, né? E aí tu vai para áreas de rural que tem uma concentração de poluente menor. Até porque tem menos carros, menos moto. As áreas urbanas, elas têm, de certo modo, uma poluição por gás carbônico, por outros gases aí que é diferente de uma área rural, por exemplo. Então, eu consigo ver isso aqui nos bancos de dados. Eu consigo saber, porque os ministérios, o Ministério de Saúde, o IBGE e outros, eu não sei o órgão que faz isso, né? Que deve ser um órgão de engenharia. Mas esses órgãos, eles medem, por exemplo, essa poluição no rio, a concentração de coliforme fecal, a concentração de metais pesados. E a mesma coisa eles fazem no ar. E aí eu posso olhar lá em São Paulo, qual é o nível de partículas aéreas, qual é a concentração das partículas. Em São Paulo, eu posso olhar as partículas na Bahia, eu posso olhar no Pará, e eu posso também olhar a incidência de câncer em São Paulo, a incidência de câncer na Bahia, a incidência de câncer no Pará. E aí eu pergunto para vocês, esse estudo ele é observacional ou experimental? O que é que vocês acham? Alguém chuta aí. Ele é observacional ou experimental? Já foram dormir já o pessoal? Tá, vamos lá então. Esse estudo, ele é observacional. Não tem intervenção, tá? Então ele é observacional. Ele é também chamado
de estudo ecológico, ou também estudo de agregado ou de correlação, tá? Ele é individual ou ele é agregado? O conjunto de dados que eu pego. Eu tiro a informação do indivíduo ou de banco de dados secundário? Eu tiro a informação de banco de dados secundário. Aqui, essa pesquisa desse jeito aqui, ela é feita só com computador, a internet e os programas de estatística. E aí tu analisa os dados e tu relaciona. Por exemplo, num gráfico, se quanto mais poluente, mais câncer. Aí tu tem um gráfico assim, ó. Né? A gente vai ver esse estudo, tá? Na próxima aula. Então, quanto mais poluente, mais incidência da doença, enfim, eu consigo observar, tá? E aí, a gente termina aqui, ok? Essa aula, acho que é a 4, né? É a aula 4 essa. Ok? E aí agora eu vou baixar aqui o vídeo, vou subir para o YouTube e vou postar lá na plataforma, além também da aula, tá? Em PDF. Eu vou colocar essa aula, vou salvar em PDF e vou colocar na plataforma agora já. Daqui a pouco já vai estar para vocês. Tá legal? Alguém tem alguma pergunta? Ninguém ficou com alguma dúvida, tem alguma pergunta, quer falar alguma coisa? Estão me ouvindo aí, pessoal? Estamos sim, professor. Sim, professor. Tá ok. Então, tem alguma pergunta, alguma coisa? Eu vou parar a gravação para não ficar muito grande o vídeo. Eu não tenho. Não? Tá bom, então. Então, a gente continua na próxima aula, tá? Bom dia a todos e bom final de semana. Bom dia, professor. Obrigada. Para o senhor Obrigado, também. bom dia. Obrigada. Obrigado.